Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 4 da disciplina Percurso da Psicologia. Hoje falaremos da teoria da Gestalt e também do humanismo e falaremos da psicologia no Brasil enquanto ciência e profissão. Sobre a Gestalt, é importante que compreendamos que é uma teoria que busca explicar como funciona a nossa percepção. Os pesquisadores da Gestalt buscavam compreender a percepção como processo de atribuição de sentido ao que vem até nós, aos estímulos, aos fenômenos que se mostram. A teoria da Gestalt propõe entender como que se dão esses mecanismos da nossa percepção, que no geral buscam sempre um todo, a formação de um todo, a totalidade. Então essa visão holística é muito importante a Gestalt, entender que a nossa percepção ela busca sempre formar um todo, formar a Gestalt, porque Gestalt significa forma. Então dar uma forma àquilo que se mostra, que vem à nossa experiência. Por isso também uma base fenomenológica, ou seja, um foco no presente, no que se mostra até nós. A gestalterapia também é muito importante, não se trata da simples aplicação da Gestalt, é a Gestalt na terapia, mas um pouco mais aprofundado, pensando que Fritz Perls, em 1951, buscava entender como que era possível uma terapia que não estava ligada ao passado, às experiências do passado, mas sim ao presente. Portanto, o objetivo dessa terapia é possibilitar ao cliente uma experimentação, uma improvisação ali naquele momento, que seria uma experiência importante que se daria ali naquele espaço terapêutico. Se baseia muito na fenomenologia existencial porque considera o ser como um ser singular, capaz de ter as suas próprias experiências, fazer sua experiência e fazer o seu ser no mundo, E estuda o fenômeno em si a partir da suspensão do juízo, ou seja, essa base fenomenológica existencial também diz respeito à suspensão do juízo e estar ali pronto inteiro na experiência com o paciente. O humanismo também traz muito essa base fenomenológica existencial. Entretanto, o humanismo tem uma história um pouco diferente da Gestalt, embora tenha uma base ali na Gestalt, em perceber os fenômenos que se mostram, um foco maior no presente. Mas o humanismo ele tem seu fundador Maslow, Abraham Maslow, nos anos 60 e 70, começa a entender como que se dá, então, como que são as necessidades humanas, como que o ser humano se coloca na realidade, E ele vai colocar aquela pirâmide das necessidades, onde as primeiras necessidades nossas são fisiológicas, depois vem de segurança, depois pertencimento, depois de estima, de reconhecimento e, por fim, a autorrealização. E que só vamos atingir a autorrealização ou realmente buscá-la quando as outras necessidades estão, ao menos parcialmente, são atendidas. Todas essas necessidades são importantes, são constitutivas da nossa vida. Então, é preciso que a gente atente às necessidades de segurança, de pertencimento, além das necessidades fisiológicas, para que a gente alcance, por fim, a autorrealização. Para Rogers, que tinha uma visão um pouquinho diferente da dele, essas necessidades também são importantes. Mas a maior e única, na verdade, necessidade que impulsiona todas é a necessidade de se atualizar e desenvolver ao máximo suas potencialidades. Isso é muito importante e por isso que ele vai, então, fundar uma clínica focada no presente, onde, a partir das atitudes facilitadoras, como a empatia, como a aceitação positiva do cliente, das experiências que ele traz, é possível, então, que a pessoa acesse essa capacidade, essa tendência atualizante. E a partir dessa tendência atualizante, a pessoa, então, ela vai ter um crescimento e podendo até alcançar um funcionamento psicológico adequado, o que ele diz como pessoas de pleno funcionamento, ou seja, elas funcionam bem, não significa que estejam sempre felizes ou satisfeitas, mas elas aceitam suas emoções, aceitam o que elas estão vivendo, aprendem, crescem, se tornam mais adaptativas e mais espontâneas, confiando em si e nas próprias emoções. Esse é o pleno funcionamento e é isso que seria a meta da psicoterapia humanista. Sobre a psicologia no Brasil, é importante que compreendamos que é um campo que, primeiramente, no início do século XX, era ligado à medicina e também ligado à educação, à pedagogia, enquanto ciência estava presente em vários cursos de formação, de profissionais de saúde, também da educação, também com psicologia jurídica, e aí a gente tem uma vasta produção em teses e dissertações no Brasil, e até a criação de laboratórios de psicologia.
Importante que a gente compreenda que no decorrer do século XX a psicologia então esteve presente, mas ainda não como profissão. Há um decreto nos anos 40 para que licenciados em outras profissões pudessem também ser licenciados em psicologia, então a psicologia como especialização primeiro. O MEC reconheceu a psicologia educacional como uma especialização da educação, até que a gente chega então com a Lei 4.119 de 1962, que regulamenta a profissão e os cursos superiores. Então, a partir disso, dessa lei criada no dia 27 de agosto de 62, que é uma data que marca aí a psicologia, a gente tem então uma regulamentação sobre o ensino da psicologia, sobre orientação profissional, diagnóstico e soluções de ajustamento. Era isso que se tinha porque eram, de fato, as atividades desenvolvidas pelos especialistas em psicologia até então. Claro que a gente tem também a psicologia como pesquisa, mas até então, enquanto profissão, ela era bastante restrita. E principalmente estava presente no meio educacional e organizacional. É importante que a gente compreenda que mesmo com a regulamentação, a atividade ainda era dispersa, pouco sistematizada, pouco disciplinada, e aí a gente pode entender que foi a partir desse momento, né, da regulamentação, que também a profissão foi se redefinindo. Nos anos 60, 70, 80, a profissão adquiriu novos rumos, de maneira que, por exemplo, hoje na clínica a gente tem uma compreensão muito maior da formação dos sintomas, a compreensão mais acurada dos sistemas de opressão em que vivem os sujeitos, e a gente não normaliza, né, os sistemas de opressão e desigualdade em que os sujeitos estão inseridos. Na escola também não há mais essa ideia de aluno problema, aluno problemático, que a psicologia só viria ali para adaptar. Muito pelo contrário, né, há um olhar muito mais crítico e uma análise muito mais institucional, uma atuação dentro da instituição. Essas revisões de prática, como eu dei o exemplo, né, da clínica e da educacional, aconteceu em todas as áreas. Então, a psicologia foi se redefinindo. Há um marco também muito importante que é a criação dos conselhos, né, do Conselho Federal, CFP, e dos conselhos regionais. Em Minas Gerais nós temos o Conselho Regional 04. Isso foi muito importante, se deu pela lei que foi criada em 1971, e a partir disso, então, os conselhos começam a fiscalizar as práticas, evitar a prática ilegal, a regulamentar a profissão, a exigir o registro dos profissionais, né? Então, todos nós, quando formamos, temos uma carteirinha, né? Então, temos um registro, um número de registro, e também cria-se um código de ética. O primeiro código de ética é de 75, mas ainda muito corporativo, muito assim, falando quais são as funções do psicólogo. De 79, repete isso. E nós temos, por fim, com a reabertura democrática no país, um código de ética de 1987, que então é respaldado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por fim, hoje nós temos o quarto código de ética, que é o que vigente até hoje, dado pela resolução CFP 010 de 2005. E esse é um código mais enxuto, mais claro, com alguns princípios bem gerais que vão orientar a atuação. E também respaldado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos um avanço, então, e uma inserção cada vez maior do psicólogo hoje. Hoje temos muito mais profissionais no campo e muito mais demanda, né? É importante compreender que tudo isso faz parte da história da psicologia e todos pesquisadores e pesquisadoras, profissionais e profissionais colaboraram e colaboram ainda hoje para uma psicologia cada vez mais afinada às necessidades da população, uma psicologia cada vez mais clara a respeito dos seus princípios éticos, de sua inserção social, uma psicologia que esteja, então, portanto, voltada às necessidades da população brasileira. E isso é um esforço constante feito por todos nós. É isso. Obrigada.